Fala Cidadão de hoje, quem vai responder as perguntas é o juiz do trabalho, o substituto Jobel Amorim, que vai falar sobre direito do trabalho. Vamos à primeira pergunta. A partir de que horas que eu devo receber o adicional noturno? Edson, o adicional noturno para os trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho é devido para as atividades prestadas no horário entre 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Em algumas situações, o trabalhador não consegue concluir as suas atividades até aquele horário das 5 horas do dia seguinte, ou a empresa necessita que o trabalhador prorrogue a sua jornada. Nesses casos, quando o trabalhador em continuidade da jornada noturna supera as 5 horas e permanece até 6, 7 horas, também será devido o adicional noturno nessas horas trabalhadas. Para os trabalhadores rurais, a legislação específica prevê o adicional noturno a ser pago nos trabalhos entre as 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte na lavoura, e para aqueles trabalhadores da pecuária, a hora noturna é considerada das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. Existem categorias que possuem normas próprias prevendo o horário noturno, mas, regra geral, para a grande maioria dos trabalhadores, essas são as duas principais situações de delimitação legislativa do horário noturno. Vamos agora à segunda pergunta do Rutenberg. O que é o adicional de insalubridade? Rutenberg, o adicional de insalubridade é o adicional devido àqueles trabalhadores que atuam em condições desfavoráveis à sua saúde em razão da presença de agentes nocivos, como vibrações, ruídos, substâncias químicas ou biológicas que têm o potencial de causar lesão gradativa à saúde do trabalhador. Como uma forma de compensar essa lesão, o sistema jurídico previu o adicional de insalubridade em 3 níveis: leve, médio e máximo, a ser pago nos percentuais de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, a depender da gravidade da exposição do trabalhador. Essas situações são previstas em norma regulamentar do Ministério do Trabalho. Nessa normatização, são previstas todas as atividades consideradas pelo ordenamento jurídico como insalubres e também discriminados os graus entre leve, médio e máximo. A depender desses graus, o adicional terá um valor inferior ou superior. É interessante observar aquela normatização para analisar se a sua atividade específica se enquadra como atividade efetivamente insalubre. Caso haja esse enquadramento, você terá direito ao recebimento desse adicional. Agora a terceira e última pergunta da Marcilene. Em que situação o trabalhador tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade? Marcilene, o adicional de periculosidade é previsto pela consolidação das leis do trabalho para aquele trabalhador que se ativa em atividades com inflamáveis, explosivos e energia elétrica em condições de risco à sua saúde. Foi incluída recentemente como atividades perigosas as atividades de segurança pessoal e patrimonial previstas em norma regulamentar do Ministério do Trabalho. Essa norma recente acrescentou o anexo 3 àquela normatização dos demais casos em que o trabalhador faz jus ao adicional. Ali estão previstas todas as situações. Embora o adicional de periculosidade pareça, pelo nome, ser devido a todas as atividades que aos nossos olhos são perigosos, há um conceito jurídico de perigo, sendo importante recorrer à normatização do Ministério do Trabalho para verificar se a sua atividade concreta se enquadra dentre aquelas atividades que permitem o recebimento do adicional de periculosidade.